Eu enterrei o meu marido num dia de sol radiante, mas o veneno que os pais dele cuspiram naquela sepultura foi mais negro que qualquer noite de luto. Eles não choraram por ele, em vez disso, viraram-se para o filho bastardo que esconderam durante anos, declarando-o verdadeiro herdeiro diante de todos os convidados, como se o meu amor fosse uma piada cruel do destino. E ali, sob o olhar chocado dos vizinhos de Alfama, jurei que faria eles pagarem, não com sangue, mas com o peso das próprias mentiras, até que o orgulho deles se dissolvesse como cinzas no Tejo. O sol de Lisboa batia impiedoso no cemitério dos prazeres, transformando as lápides de mármore em espelhos cegantes que refletiam o caos da minha alma partida. Eu estava de pé ao lado do caixão de João, o meu João, com o vestido preto colado à pele pelo suor do verão português, sentindo o cheiro de jasmins misturado ao fedor acre da traição. As mãos dele, outrora fortes e calejadas de anos moldando cerâmica nas oficinas de Belém, agora cruzadas inertes sobre o peito, pareciam zombar de mim, frias, imóveis, como se soubessem o que viria a seguir. Eu apertava o lenço de renda que a mãe dele me dera no dia do casamento, um presente envenenado que agora eu usava para enxugar as lágrimas que se recusavam a cair. Não por fraqueza, mas porque o luto verdadeiro ainda não havia começado, ele esperava, aguçado como uma lâmina, pelo golpe que eu sabia que estava por vir. A multidão murmurava em tons baixos, um zumbido de vozes que ecoava pelas alamedas arborizadas, onde ciprestes altos vigiavam os mortos como sentinelas silenciosas. Eram os amigos de João da fábrica, os primos distantes de Sintra, os vizinhos de Alfama que nos viam dançar os fados nas noites quentes de agosto. Todos eles ali, vestidos de escuro, mas com olhares curiosos, famintos por drama, porque em Portugal, o luto é teatro, e as famílias são palcos onde as máscaras caem devagar, revelando as feridas purulentas por baixo. Eu sentia os olhos deles em mim, a viúva jovem, a pobre Ana, com os meus 32 anos e o ventre ainda vazio de filhos que João e eu tanto ansiávamos. Ela vai aguentar, sussurravam alguns, como se eu fosse uma santa de pedra na sé de Lisboa. Mas eu não era santa, eu era fogo contido, uma labareda que João acendera com os seus beijos urgentes nas ruas estreitas de Moraria, e que agora ardia só para mim. Então, eles chegaram. Os pais dele. O pai, Manuel, com o seu fato cinzento amarrotado, o rosto sulcado como as vinhas velhas do Douro que ele tanto amava, caminhava com o passo pesado de quem carrega o peso de segredos podres. Ao lado, a mãe, Isabel, magra como um galho seco, os cabelos grisalhos presos num coque apertado que parecia sufocar as últimas faíscas de humanidade nela. Eles não me olharam quando se aproximaram do caixão, os olhos deles fixavam-se no vazio, ou talvez no fantasma de outra vida. Eu estendi a mão para Isabel, um gesto automático de filha que me tornara, mas ela recuou como se eu fosse uma praga. Ana, murmurou ela, a voz rouca como o vento no Atlântico, nós precisamos falar com o padre agora. Sem mais uma palavra, viraram-se para o altar improvisado, onde o padre de Santa Maria Maior preparava as orações finais. Eu fiquei ali, congelada, sentindo o primeiro formigueiro de raiva subir pela espinha. O que eles tramavam? João morrera há apenas 3 dias, vítima de um acidente idiota na fábrica, uma prensa que falhara, esmagando o peito dele como se Deus quisesse punir a família inteira. Eu passara a noite sem claro no hospital de São João, segurando a mão dele enquanto os tubos apitavam o fim, sussurrando promessas de um futuro em Cascais, com uma casa branca debruçada sobre o mar, filhos correndo na areia. Mas agora, no dia de o pôr na terra, os pais dele agiam como se eu fosse uma intrusa. O formigueiro virou picada, e eu mordi o lábio até sangrar, saboreando o sal ferroso como um presságio. O padre começou as ladainhas, a voz grave quando contra as paredes do cemitério, misturando-se ao canto distante de gaivotas sobre o Tejo. Senhor, tende piedade de nós, entoava ele, e a multidão respondia em uníssono, um coro fúnebre que me dava náuseas. Foi então que Manuel se adiantou, limpando a garganta com um pigarro que cortou o ar como uma navalha. Ele ergueu as mãos trêmulas, pedindo silêncio, e todos obedeceram, porque em Portugal, os pais são reis, mesmo quando fedem a vinho azedo e arrependimentos. Meus queridos, começou ele, a voz embargada mas firme, hoje enterramos o nosso João, o filho que nos encheu de orgulho. Mas não o único. Um murmúrio correu pela multidão como uma brisa traiçoeira. Eu pisquei, confusa, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro a bater na porta da cela. João era o nosso primogênito legítimo, continuou Manuel, os olhos brilhando com lágrimas que pareciam falsas como as coroas de flores baratas ao redor do caixão. Mas há outro. Um filho que escondemos por vergonha, por medo do que diriam as línguas viprinas de Lisboa. O nosso Rui, nascido de um erro de juventude, criado em segredo no Porto, longe dos olhares julgadores. Ele gesticulou para o fundo da multidão, e um homem jovem surgiu das sombras das árvores, alto, de ombros largos, com o mesmo nariz aquilino de João, mas olhos castanhos que não carregavam a doçura do meu marido. Rui. O bastardo. O preferido. Isabel soluçou então, um som gutural que ecoou como um lamento fado, e abraçou o estranho como se ele fosse o salvador da família.
Ele é o sangue puro, sussurrou ela alto o suficiente para todos ouvirem. João. João era o bom filho, mas Rui é o nosso coração. Nós sempre o soubemos. O escândalo explodiu como uma granada, sussurros viraram gritos abafados, olhares chocados se voltaram para mim, a viúva traída 2 vezes, primeiro pela morte, agora pela revelação de que o amor deles por João fora uma farsa, uma casca vazia para esconder o verdadeiro herdeiro. Eu senti o mundo girar, o sol de Lisboa queimando os meus olhos como ácido, e uma voz dentro de mim, rouca e selvagem, gritou: vocês vão pagar por isso. Cada mentira, cada preferência escondida, eu vou desenterrar e enfiar na goela de vocês até sufocarem. O funeral prosseguiu num borrão de orações e terra jogada sobre o caixão, mas eu mal ouvia. Minha mente corria como um cavalo selvagem pelas ruas de Lisboa, revivendo os anos com João, os piqueniques no Parque Eduardo VII, onde ele me beijava sob as castanheiras em flor, as noites em que fazíamos amor no nosso apartamento apertado em Barro Alto, com o som de guitarras fado subindo pelas janelas abertas. Ele nunca mencionara um irmão. Nunca uma palavra sobre Rui. E agora, os pais dele o desonravam na própria sepultura, elevando o bastardo como um troféu roubado. Quando o caixão desceu à terra, com um baque surdo que quicou no meu peito, eu me ajoelhei, fingindo rezar, mas na verdade cravando as unhas na palma da mão até o sangue pingar na relva. Era o meu pacto com o diabo, vingança, lenta e precisa, como o vinho do Alentejo que envelhece nas adegas escuras. Naquele momento, enquanto a multidão se dispersava para o copo d'água na nossa casa em Alfama, um ritual português onde o luto se afoga em vinho tinto e bacalhau, eu vi o futuro se desdobrar como um mapa amaldiçoado. Isabel e Manuel levavam Rui pelo braço, apresentando aos parentes como se ele fosse o Messias perdido. Venha, filho, ouvi Isabel dizer, a voz melosa como figos maduros. Agora é a tua vez de herdar tudo. Tudo. A casa em Sintra, o negócio de cerâmica que João construíra com suor e ossos, o nome da família que eu pensara ser meu por casamento. Eu me levantei devagar, limpando a terra das saias, e sorri para o padre que me oferecia condolências. Obrigada, padre, respondi, a voz firme como o granito das muralhas de Lisboa. Deus tem um senso de humor cruel, não acha? Ele piscou, confuso, mas eu já me virava, os olhos fixos nas costas dos sogros que se afastavam. A caminho da casa, sozinha no elétrico rangente que subia a colina de Alfama, eu comecei a tecer o plano. Não seria violência, isso era para os fracos, para os que cediam ao pânico como touros na arena de Salvaterra. Não. Minha vingança seria psicológica, um veneno destilado gota a gota, explorando as fissuras na alma deles. Eu conhecia os segredos, as cartas que Isabel queimara no fogão, as noites em que Manuel chorava no quarto por Rui, o filho, perdido. João me contara pedaços, em confidências bêbadas após o vinho da comporta. Agora, eu os usaria como facas. O primeiro passo, infiltrar-me no coração do escândalo, fingir aceitação, e então, devagar, virar a maré. Porque em Portugal, as famílias são como os azulejos das igrejas, belos por fora, mas rachados por dentro, esperando o dedo certo para desabar. Ao chegar à casa, o cheiro de azeite frito e alho pairava no ar, misturado ao sal do Tejo próximo. A sala estava lotada, tias com rosários tilintando, tios bebendo Porto em copos de cristal herdados. Rui estava no centro, contando histórias do Porto com um sotaque nortenho que soava falso aos meus ouvidos treinados. Eu sempre soube que tinha família aqui, dizia ele, os olhos varrendo a sala como um ladrão avaliando joias. Isabel pairava ao lado dele, enchendo-lhe o prato de pastéis de bacalhau, ignorando-me completamente. Manuel, por outro lado, me viu entrar e ergueu a taça num brinde relutante. Ana, minha filha. Sinta-se à vontade. Filha. A palavra era um tapa. Eu sorri, o tipo de sorriso que as mulheres portuguesas reservam para batalhas invisíveis, doce como melancia no verão, afiado como o canivete de um pescador. Obrigada, pai, respondi, usando o termo que ele tanto prezava, e servi-me de um copo de vinho. Sentei-me perto de Rui, fingindo curiosidade. Conte-me mais sobre si, cunhado. João nunca falou de você. Ele hesitou, os olhos piscando como lanternas no nevoeiro do Douro. Bem. Foi complicado. Mas agora, com o falecimento, achamos que era hora. Achamos. Como se eu não existisse. A raiva fervia no meu sangue, mas eu a contive, deixando-a marinar como um ensopado alentejano. A noite avançou em conversas forçadas, risos nervosos, e eu observei tudo, os olhares culpados de Isabel quando Rui ria alto demais, o modo como Manuel evitava o retrato de João na parede, os sussurros das tias sobre o escândalo no funeral. Quando os convidados partiram, deixando a casa vazia como uma concha na praia de Carcavelos, eu subi ao quarto que partilhara com João. As roupas dele ainda penduradas no armário, cheirando a ele, tabaco e maresia. Deitei-me na cama, o corpo exausto, mas a mente em chamas.
Lá embaixo, ouvi os sogros e Rui conversarem na cozinha, vozes baixas como conspiração. Ela não pode herdar nada, dizia Isabel. Rui é o sangue. Eu fechei os olhos, imaginando o dia em que eles implorariam piedade. Porque a vingança, minha querida, não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre. Os dias seguintes ao funeral foram um véu de névoa sobre Lisboa, onde o Tejo lambia as margens como uma língua faminta, devorando segredos que as águas não podiam lavar. Eu acordava cedo, antes que o sol tingisse os telhados de alfama de ouro, e caminhava pelas ruas labirínticas, o ar fresco carregado do cheiro de pão quente das padarias e do peixe seco nos varais. Era o meu ritual de sobrevivência, pisar as pedras irregulares, sentir o pulsar da cidade que João tanto amava, e planejar. Porque o luto não é só dor, é um vazio que clama por preenchimento, e o meu seria preenchido com justiça fria, calculada como as marés que sobem e descem no porto de Belém. Naquela manhã, 3 dias após o enterro, eu recebi a primeira carta. Veio pelo correio, selada com cera vermelha como sangue fresco, endereçada à senhora Ana Ribeiro, em caligrafia trêmula que reconheci como a de Isabel. Eu a abri na cozinha, com uma chávena de café forte na mão, o vapor subindo como fantasmas. Cara Ana, começava ela, o funeral foi duro para todos nós. Rui ficará connosco por uns tempos, para ajudar com os assuntos de família. Esperamos que compreendas. Com carinho, Isabel. Carinho. A palavra era uma farpa no meu coração. Compreendê-lo. Eu compreendia perfeitamente, era o primeiro movimento no xadrez da herança, uma jogada para me isolar, para me tornar a viúva esquecida que mendiga migalhas. Eu rasguei a carta em pedaços finos, deixando-os cair no lixo como confetes de uma festa fúnebre. Mas não chorei, em vez disso, ri, um riso baixo, gutural, que ecoou nas paredes nuas da cozinha. João me ensinara isso, rir na cara da adversidade, como os pescadores de ericeira que zombam das ondas furiosas. Levantei-me e vesti o meu melhor vestido preto, simples mas elegante, com um colar de pérolas que ele me dera no nosso primeiro aniversário. Hoje, eu visitaria os sogros. Não como vítima, mas como predadora disfarçada de cordeiro. A casa deles ficava em Sintra, aninhada nas colinas verdes onde os palácios de contos de fadas se erguem como sonhos petrificados. Peguei o comboio de Santa Apolónia, sentindo o balanço ritmado das rodas sobre os carris como o pulsar do meu plano tomando forma. Durante a viagem, revivi as memórias, as visitas de domingo, onde Manuel contava histórias de rapaz no Douro, colhendo uvas com mãos de criança, Isabel cozinhando cozida à portuguesa, os sabores ricos de carne e couve enchendo a casa. Eles me acolheram no início, chamando-me filha, com sorrisos genuínos, mas eu via agora as rachaduras, os olhares trocados quando falávamos de filhos, a maneira como Isabel mudava de assunto ao mencionar o passado de Manuel. Segredos. Todos eles cheiravam a segredos enterrados como raízes podres sob a terra fértil de Sintra. Cheguei à porta da vila, uma construção de pedra branca com era trepando pelas paredes como veias verdes. Bati, e foi Rui quem abriu, o traidor sorridente, com uma camisa branca impecável que contrastava com a minha dor. Ana. Que surpresa! A voz dele era suave, como o vinho verde do Minho, mas eu detetei o veneno por baixo. Vim ver os meus sogros, respondi, entrando sem convite, os saltos e quando no hall de azulejos pintados com cenas de caçadas antigas. Isabel surgiu da sala, os olhos vermelhos como se tivesse chorado, ou fingido. Ana, querida. Senta-te. Manuel estava no sofá, um jornal desdobrado no colo, mas os olhos dele traíam o desconforto. Conversámos de banalidades primeiro, o tempo em Sintra, sempre mais fresco que o calor sufocante de Lisboa, o estado da fábrica, agora sob gestão interina. Eu ouvia, assentindo, mas os meus olhos devoravam os detalhes, o retrato de João na parede, ligeiramente torto como se o tivesse empurrado para o lado, uma mala de Rui no canto, transbordando de roupas nortenhas. Então, cortei o ar, ouvi dizer que Rui ficará por cá. É bom para a família se unir no luto. Isabel corou, mexendo nas mãos como uma noviça nervosa. Sim, bem. Ele é família, afinal. Manuel pigarreou. João teria querido isso, Ana. União. União. A palavra era uma mentira tão grande quanto o Palácio da Pena no horizonte. Eu sorri, inclinando-me para frente. João contava-me histórias da vossa juventude, Manuel. Aquela vez no Douro, quando perdestes a colheita por uma tempestade. Ele ria, dizendo que fostes vós quem o ensinou a ser resiliente. Manuel suavizou, os olhos distantes nas memórias. Ah, sim. Bons tempos. Foi o meu gancho. E a parte sobre o erro de juventude. João mencionou uma vez, em confidência. Algo sobre um filho. Perdido. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Isabel engasgou com o chá, Rui endireitou-se como um cão de guarda.
Ele. Ele disse isso, murmurou Manuel, o rosto pálido como queijo fresco. Foi um lapso, Ana. Nada mais. Mas eu vi a verdade nos olhos deles, pânico puro, o medo de que João tivesse partilhado mais. Não se preocupem, disse eu, a voz doce como pastel de nata. Eu guardo segredos de família. Somos todos cúmplices, não é? Deixei a semente plantar-se, e parti pouco depois, prometendo voltar. No comboio de regresso, o sol poente tingia o céu de laranja, e eu sentia o primeiro gosto da vitória, amargo, mas viciante. De volta à Alfama, mergulhei nos papéis de João. A fábrica de cerâmica era o nosso legado, ele herdara de Manuel, mas expandira com o suor dos últimos 10 anos, contratos com hotéis em Cascais, exportações para a Espanha. Vasos azuis como o céu de Évora, pratos pintados com cenas de fado, tudo isso agora ameaçado pelo bastardo. Encontrei cartas antigas, escondidas numa gaveta, uma de Isabel para Manuel, datada de 1995, ano em que Rui nascera. Não podemos contar a João. Ele é o legítimo, o que carregará o nome. Rui ficará no Porto, com a tia. Outra, de Manuel, o rapaz tem o meu sangue forte. Um dia, talvez. Eu ri de novo, dobrando-as com cuidado. Estas eram as minhas armas. Naquela noite, sonhei com João. Ele estava no nosso apartamento, a luz da lua filtrando pelas persianas, o corpo no estendido na cama como uma estátua renascentista. Ana, sussurrava ele, os dedos traçando as minhas curvas como se moldasse argila. Não os deixes vencer. Acordei suada, o corpo ansiante pelo toque dele, mas a mente clara. O segundo passo, confrontar Rui a sós. Marquei um café encheado, neutro como as ruas cosmopolitas onde intelectuais debatem política ao ar livre. Ele chegou pontual, com um ar de superioridade que me deu vontade de vomitar. Senta-te, cunhado, disse eu, pedindo 2 galões. Quero conhecer-te melhor. Pelo João. Ele sorriu, confiante. Eu também sinto a perda. Embora nunca o tenha conhecido. Nunca conhecido. A mentira era tão óbvia quanto o obelisco no terreiro do Paço. Conta-me do Porto, incentivei, os olhos fixos nos dele. Ele falou, a infância com a tia, os empregos precários como marinheiro no Douro, o sonho de herdar algo, de direito. Eu ouvia, rindo nos momentos certos, tocando-lhe o braço como uma irmã afetuosa. Mas por dentro, catalogava fraquezas, o orgulho ferido pela rejeição, a fome por aceitação. Tu mereces estar aqui, disse eu. Eles veem isso agora. Ele corou, engolindo o anzol. Dias viraram semanas, e eu teci a teia. Visitas a Sintra tornaram-se rotina, ajudava Isabel na cozinha, partilhando receitas de caldeirada que João adorava, enquanto sussurrava dúvidas sobre Rui, ele parece tão diferente de vós. Manuel confidenciava-me sobre a fábrica, revelando fraudes antigas que encobrira para proteger o nome. João nunca soube, confessava ele, os olhos úmidos. Eu assentia, guardando cada palavra como munição. E Rui? Tornámo-nos aliados, passeios por Lisboa onde eu o levava aos miradores, apontando o castelo de São Jorge como símbolo de conquistas roubadas. Tu és o rei agora, brincava eu, plantando a semente da ganância. Mas a dor crescia também. Noites em que chorava sozinha, abraçando a camisola de João, sentindo o vazio como um buraco no peito. O luto era real, uma fera que me dilacerava, mas a raiva era o chicote que a domava. Uma tarde, em Belém, junto à Torre Manuelina, encontrei uma carta perdida no bolso da minha mala, uma de João, escrita semanas antes da morte. Ana, minha vida, se algo me acontecer, protege o que construímos. Os meus pais. Eles têm fantasmas. Não os deixes entrar em ti. Fantasmas. Agora, eu era o exorcista. O clímax do mês veio numa reunião familiar em Sintra. Manuel anunciou, Rui gerirá a fábrica conosco. Isabel aplaudiu, mas eu vi o tremor nas mãos dela. Levantei-me, taça na mão. Brindemos ao sangue, disse eu, os olhos varrendo-os. Ao sangue que une. E divide. O silêncio foi elétrico, e naquela noite, sozinha no comboio, soube que o veneno começava a agir. Eles sentiam o desconforto, o peso das minhas palavras como sombras alongadas no entardecer português. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, com folhas amarelas caindo nas calçadas de Rossio como confetes de um carnaval esquecido, e um vento fresco do Tejo que carregava o sal da traição. Eu havia-me tornado a sombra na casa de Sintra, uma presença constante que eles toleravam por educação portuguesa, afinal, a viúva merece piedade, mesmo quando os olhos dela brilham como brasas sob cinzas. Mas por dentro, eu fervia, catalogando cada gesto, cada palavra não dita,
construindo o meu arsenal psicológico com a precisão de um relojoeiro de Mafra. A vingança não é explosão, é erosão, o gotejar lento que racha a rocha mais dura. Uma noite de outubro, durante um jantar forçado, borrego assado com batatas doces, o aroma rico enchendo a sala de jantar como um bálsamo falso, Rui cometeu o erro. Ele falava alto, gesticulando com o garfo, sobre planos para a fábrica: modernizaremos, traremos máquinas do norte. João era bom, mas antiquado. Antiquado. A palavra acertou-me como um murro no estômago, evocando imagens de João no torno, as mãos sujas de barro, moldando vasos que contavam as nossas histórias de amor. Isabel riu, um som forçado como vidro rachando, e Manuela sentiu, bebendo vinho demais. Eu esperei o momento certo, o vinho tinto curando as faces deles, e então falei. Antiquado, repeti, a voz suave como o fado de Amália Rodrigues. João construiu aquilo do nada. Lembram-se da enchente de 2010? Ele ficou 3 dias na fábrica, bombeando água, salvando cada peça. Vocês estavam no Douro, colhendo uvas. Silêncio. Manuel baixou o olhar para o prato, os dedos tremendo ao redor do copo. Isabel pigarreou. Ele era forte, sim. Mas Rui traz sangue novo. Sangue novo. O bastardo sorriu, mas eu vi o desconforto nos olhos dele, a dúvida plantada, a semente da insegurança que eu regava dia a dia. Após o jantar, enquanto limpava a mesa, um papel que assumira para me filtrar mais fundo, encontrei o diário de Isabel escondido no armário da cozinha. Páginas amareladas, cheias de rabiscos em português arcaico, como os de uma freira em conventos de Tomar. Abriu ao acaso, e o veneno escorreu para mim, entradas de 1995, descrevendo o nascimento de Rui com uma ternura que nunca vira em relação a João. O meu anjo do norte, o filho que Manuel me deu de verdade, não como o outro, nascido de dever. Dever. João fora o dever, Rui o desejo. Lágrimas quentes queimaram os meus olhos, mas eu as engoli, copiando passagem-chave num bloco de notas escondido na saia. Estas palavras seriam a minha espada. No dia seguinte, levei Rui a um passeio pelo Palácio de Queluz, os jardins barrocos florescendo em tons de rosa e ouro sob o sol fraco de outono. Olha para isto, disse eu, apontando as fontes esculpidas. Beleza construída sobre segredos de reis. Como a nossa família. Ele riu, descontraído. Segredos? Somos abertos agora. Abertos. Eu parei junto a uma estátua de mármore, uma ninfa com olhos vazios. E se eu soubesse mais? Sobre a mãe de Rui, por exemplo. A amante do Porto que Manuel visitava em segredo. Ele empalideceu, o sotaque nortenho falhando. Como? Eu sorri, tocando-lhe o braço. João contava-me tudo. Mas guarde para mim. Por enquanto. A semente brotou rápido. Na semana seguinte, Rui começou a questionar Manuel durante as refeições. Pai, conta mais sobre o Porto daquela época. Manuel gaguejava, o vinho derramando nas mãos trêmulas. Isabel olhava para mim com suspeita crescente, como se eu fosse uma bruxa das lendas minhota. Eu alimentava o fogo, visitas solitárias ao quarto de João em Sintra, onde encontrava fotos antigas, ele criança, isolado, enquanto cartas para Rui enchiam gavetas. Mostrava-as casualmente. Olha, cunhado, o João com um sorriso tão puro. Ele merecia saber de ti. Rui mordia o isco, a culpa corroendo-o como ferrugem num portão de ferro forjado. O ponto de viragem veio numa noite de tempestade, o vento uivando pelas colinas de Sintra como os fantasmas dos mouros derrotados. Eu estava lá, fingindo consolo após uma discussão entre pai e filho bastardo, Rui acusando Manuel de favoritismo reverso, Isabel mediando com lágrimas falsas. Basta, gritei eu, a voz cortando o ar como um trovão. Esta família é uma teia de mentiras. João morreu sem saber quem realmente amavam. Silêncio. Então, Isabel explodiu. Tu não sabes nada, Ana. João era o escudo, Rui o coração. Sempre foi assim. Sempre. A confissão escorreu como chuva pelas vidraças, e eu gravei cada palavra no meu coração endurecido. Naquela noite, sozinha no meu apartamento em Alfama, escrevi a primeira carta anónima. Para Rui, sabes por que te esconderam? Porque a tua mãe era uma prostituta do Cais do Porto, e Manuel pagava para te calar. Enviei-a sem assinatura, pelo correio comum, e imaginei o rosto dele ao abri-la, o choque, a raiva virando-se contra o pai. Dias depois, uma chamada histérica de Isabel. Rui está furioso. Alguém lhe enviou mentiras. Eu fingi choque, que horror. Quem faria isso à família? Mas por dentro, dançava um fado silencioso de triunfo. O inverno aproximava-se, trazendo chuvas que lavavam as ruas de Lisboa como lágrimas tardias.
Eu aprofundava a erosão, sussurros para Manuel sobre a saúde frágil de Isabel, exagerando sintomas para plantar medo de perda, visitas à fábrica, onde falava com os operários sobre mudanças perigosas trazidas por Rui, semeando desconfiança. Os trabalhadores, leais a João, murmuravam contra o nortenho. E eu mantinha a fachada de viúva devotada, rezando no mosteiro dos Jerónimos por João, acendendo velas que tremulavam como a sanidade deles. Uma tarde cinzenta, encontrei Manuel no jardim de Sintra, podando rosas com mãos que tremiam como folhas ao vento. Ana, disse ele, a voz rouca, estou cansado. Estas revelações estão a destruir-nos. Eu sentei-me ao lado dele, oferecendo um ombro falso. Conte-me, pai. O peso de Rui é demais. Ele desabafou então, a culpa de abandonar o bastardo, o medo de que João descobrisse e o odiasse. Eu amava o João, jurou ele, lágrimas escorrendo pela barba grisalha. Mas Rui era o fogo da juventude. Fogo. Eu anotei mentalmente, sabendo que o fogo consome. Rui, por seu lado, tornou-se errático, bebedeiras em tabernas de Sintra, brigas com Manuel que ecoavam pela vila como ecos de naufrágios no Cabo da Roca. Uma noite, ele bateu à minha porta em Alfama, bêbado e furioso. Tu sabes, não sabes? Sobre a minha mãe. Eu o deixei entrar, servindo café forte. Sabe o quê? Perguntei inocente. Ele cuspiu a verdade, a amante era uma costureira pobre, não prostituta, mas o estigma era o mesmo. Eles me usaram como segredo sujo. Chorei com ele, fingindo empatia, mas guiando-o para odiar mais, talvez devesses confrontá-los. Pelo João. A teia apertava. Isabel começou a definhar, perdendo peso como uma vela derretendo, sussurrando preces à Virgem de Fátima nas noites insones. Eu visitava, trazendo bolos de amêndoa de Alfama, mas envenenando com palavras. Rui parece tão distante. Como se não pertencesse. Ela mordia o lábio, os olhos assombrados. E Manuel? Consultava advogados em segredo, questionando a partilha da herança, temendo que o bastardo a levasse tudo. Eu ouvia pelas paredes finas, como uma aranha sentindo vibrações na rede. No Natal aproximando-se, com luzes piscando nas ruas de Chiado como estrelas falsas, eu soube que o meio do caminho fora atingido. Uma carta minha para Isabel, anônima, trechos do diário dela, copiados fielmente, terminando com "o dever chora enquanto o desejo ri". Ela confrontou Manuel numa cena que ouvi pelo telefone de um servo leal, gritos, pratos quebrando, o som de um casamento desmoronando como as falésias de Nazaré. Tu preferiste o bastardo desde o início, acusava ela. E ele, defendendo-se, e tu mimaste em segredo. Eu sorria no escuro do meu quarto, o retrato de João na parede assistindo em silêncio. A dor minha era constante, um vazio que o vento de dezembro não preenchia, mas a vingança era o bálsamo, lógico, implacável, português na sua paciência de séculos. Eles começavam a se devorar, e eu era o catalisador invisível. O inverno de 2025 caiu sobre Portugal como um manto de ferro, com geadas raras nos jardins de Sintra que transformavam as rosas em esculturas quebradias, e um frio que se infiltrava nas ossadas como um remorso tardio. Eu havia esperado por este momento, o ponto em que as mentiras, expostas ao gelo, congelam e racham. A família deles era agora um castelo de cartas ao vento do Atlântico, instável, prestes a tombar, e eu, a viúva de luto eterno, era a brisa calculada que soprava mais forte. Cada visita a Sintra era um ato de teatro, onde eu vestia a máscara de compaixão, mas por baixo, os meus pensamentos eram lâminas afiadas, cortando tendões emocionais com precisão cirúrgica. Tudo começou a desabar numa manhã de dezembro, quando a neve fina, rara como um milagre em Fátima, polvilhou os telhados de Ardósia. Eu chegara cedo, trazendo um prato de rabanadas douradas, o açúcar e canela um contraste doce com o amargor que pairava na casa. Isabel abriu a porta, o rosto encovado como uma máscara de São João, os olhos ingestados de insonia. Ana, murmurou ela, deixando-me entrar como se eu fosse uma visita indesejada. Na sala, Manuel lia o jornal, mas as páginas tremiam nas mãos dele, Rui ausente, provavelmente afogado em vinho no Porto, fugindo do caos que eu semeara. Sentei-me, disse eu, servindo o chá com mãos firmes. Como está toda a gente? Isabel desabou então, um dique rompendo, é um inferno, Ana. Rui lê aquelas cartas. Diz que o traímos. E Manuel? Ele culpa-me por tudo. Culpa. A palavra era música para os meus ouvidos, e quando as ladainhas do funeral que ainda me assombravam em sonhos. Eu toquei a mão dela, fria como mármore de uma estátua em Mafra. Conte-me. Talvez eu possa ajudar. Pelo João. Ela hesitou, mas o desespero venceu, revelou as noites em que chorava por Rui, escondendo presentes nortenhos na bagagem, as discussões com Manuel sobre revelar a verdade, sempre adiadas pelo medo do escândalo social, porque em Portugal,
as aparências são o vinho que embriaga a sociedade. Enquanto ela falava, eu gravei cada detalhe, datas, nomes, o endereço da tia no Porto onde Rui crescera em pobreza fingida. Vocês o amaram mais, concluí eu, a voz baixa como um confessionário. Mas o preço. Olhem à volta. Isabel soluçou, o corpo sacudindo como uma folha no vendaval de Monsanto. Eu abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda velha na pele dela, e sussurrei, talvez seja a hora de Rui saber tudo. A verdade liberta. Liberta. Mas na minha mente, era a corrente que os acorrentaria. Manuel entrou então, o rosto corado pelo conhaque matinal. O que se passa aqui, exigiu ele, mas ao ver as lágrimas da mulher, amoleceu. Sentei-os aos dois no sofá, sendo a narrativa, esta divisão está a matar-vos. Rui precisa de espaço, mandei de volta ao Porto por uns tempos. Eles assentiram, exaustos, e eu parti com um beijo na testa de cada um, deixando o veneno atuar. No caminho de regresso, parei no posto dos Correios de Sintra e enviei a próxima missiva anónima, desta vez para Manuel, com extratos falsos de um diário de João que eu forjara. Pai, soube de Rui. Sinto-me o segundo plano da tua vida. Perdoa-me por não ser suficiente. As palavras, em caligrafia imitando a de João, seriam um punhal no peito dele. Dias depois, o telefone tocou no meu apartamento, o som cortando o silêncio como um grito de gaivota. Era Manuel, a voz embargada. Ana. Encontrei isto. Diz que é de João. É verdade. Eu fingi choque, o coração acelerando com o prazer sádico da manipulação. Meu Deus, pai. Ele devia ter dito algo. Venha a Lisboa, falamos. Ele apareceu à porta horas depois, o casaco salpicado de chuva, os olhos de um homem derrotado. Sobre galões quentes no meu balcão de Alfama, ele desmoronou, eu falhei com ele, Ana. Rui era o erro, mas João pagou o preço da minha fraqueza. Fraqueza. Eu alimentei-a, talvez devesses compensar Rui. Mas e a herança? João trabalhou por ela. Ele mordeu o isco, assinando papéis que eu preparei, uma procuração parcial para mim gerir a fábrica, em nome de João. Tu és a guardiã dele agora, disse ele, assinando com mão trêmula. Eu sorri por dentro, vendo o império escorregar para as minhas mãos. Enquanto ele partia, a chuva lavando as ruas como um batismo invertido, eu liguei para um contacto na fábrica, espalhem rumores sobre Rui, dívidas no norte, talvez. Os operários, leais ao fantasma de João, obedeceram, logo, chamadas furiosas de Rui acusando traição. O Natal chegou como uma farsa, com luzes na Avenida da Liberdade piscando como olhos acusadores. Eu fui a Sintra, carregando presentes embrulhados em papel dourado, para Isabel, um rosário de Fátima, para Manuel, uma garrafa de Porto Vintage, para Rui, que voltara relutante, um relógio de bolso gravado com sangue revelado. A ceia foi tensa, bacalhau cozido no vapor de silêncios, o vinho fluindo como rios de culpa. Rui explodiu no brinde, por uma família que mente. Isabel chorou, Manuel bebeu, e eu ergui a taça, pela verdade que nos une. Ou separa. Naquela noite, enquanto dormiam, eu plantei a derradeira semente, uma conversa sussurrada com Isabel no corredor, revelando acidentalmente o diário dela para Rui. Eu vi-o, por acaso. As palavras sobre João serem dever. Ele ficaria magoado. O caos irrompeu na manhã de Ano Novo. Gritos ecoaram pela casa enquanto eu visitava casualmente, Rui confrontando a mãe, agitando as páginas copiadas. Dever? Eu era o desejo, e ele o lixo. Isabel desmaiou, o corpo tombando como uma marioneta cortada. Manuel chamou o médico de Cascais, o rosto cinzento como as nuvens sobre a serra de Sintra. Eu cuidei dela, aplicando panos frios, sussurrando, calma, minha sogra. A verdade dói, mas cura. Cura. Mas o dano era irreversível. Rui partiu para o Porto naquela tarde, batendo a porta como um trovão, jurando nunca voltar. Manuel, abalado, assinou mais papéis, a fábrica agora minha por procuração total, para honrar João. Isabel, recuperando-se no hospital de Sintra, murmurava preces incoerentes, os olhos vazios como o mar após uma tempestade. Eu visitava diariamente, levando flores de alfama, cravos vermelhos, símbolo de paixão traída, e contava histórias de João para reconfortá-la. Ele perdoaria tudo, sabe. Mas odiava mentiras. Ela assentia, definhando, o corpo traindo a mente que eu corroía. Sozinha nos miradores de Lisboa, olhando o Tejo serpentear como uma veia exposta, eu sentia o peso da minha própria alma. A vingança era doce, sim, como as romarias de Romano Alentejo, mas azeda nas bordas, porque cada golpe que lhes dava ecoava em mim, ampliando o vazio deixado por João. Noites em que sonhava com ele, não como amante, mas como juiz, Ana, para
O ódio consome. Mas eu não parava, era tarde demais. O plano avançava para o clímax, lógico como o fado que lamenta sem remorso. Uma carta final, para todos, convites para uma reunião de família, na fábrica, em janeiro. Para curar feridas, prometia eu. Eles viriam, atraídos pela teia agora invisível, e ali, entre os tornos silenciosos, revelaria o golpe final. Porque a psicologia humana é frágil como o azulejo rachado, um toque, e desaba. Janeiro de 2025 trouxe a Lisboa um sol pálido, filtrado pelas nuvens baixas como véus de noiva enlutada, e um ar úmido que grudava à pele como arrependimentos não confessados. A fábrica de cerâmica em Belém, outrora o coração pulsante do legado de João, agora era o meu palco final, um armazém de ecos vazios, onde o cheiro de argila úmida misturava-se ao sal do Tejo próximo, evocando memórias que eu usava como correntes. Eu havia preparado tudo, os tornos alinhados como sentinelas mudas, vasos inacabados sobre mesas como fetos de sonhos abortados, e no centro, uma mesa com garrafas de vinho do Dão, para soltar línguas e defesas. A vingança atingia o ápice, não com violência, mas com a lâmina da verdade exposta, cortando laços que eles pensavam eternos. Eles chegaram separadamente, como sombras relutantes, primeiro Manuel, de carro da Serra de Sintra, o rosto marcado por noites insones, os olhos fundos como poços no Douro seco. Ana, o que é isto? Perguntou ele, entrando no armazém amplo, a luz poente tingindo as paredes de ocre. Uma reunião para João, respondi eu, guiando-o à mesa, servindo vinho em copos de cristal que ele mesmo moldara anos atrás. Ele bebeu, o líquido rubi escorrendo pela barba como sangue diluído, e desabafou imediatamente: Rui não volta. Isabel está frágil. Aquelas cartas destruíram tudo. Destruíram. Eu assenti, os olhos fixos nos dele. A verdade faz isso, pai. Mas talvez possamos reconstruir. Isabel veio a seguir, de táxi de Sintra, embrulhada num jailo de lã grossa, o corpo encolhido como uma folha seca de sobreiro. Ela mal olhou para os vasos, os dedos torcendo o rosário. Obrigada por nos chamar, Ana, murmurou ela, sentando-se ao lado do marido, mas com um espaço entre eles como um abismo. Eu servi-lhe chá de camomila, doce como falsas promessas, e ela bebeu em goles pequenos, os lábios tremendo. Eu rezo por Rui, confessou ela. Mas ele odeia-nos agora. Por causa daquelas palavras no diário. Eu toquei a mão dela. Palavras de uma mãe dividida. João entenderia. Rui foi o último, chegando de comboio do Porto, o casaco amarrotado cheirando a fumo de taberna nortenha. Ele entrou batendo a porta, os olhos flamejantes como os de um touro na lota de Setúbal. Isto é uma armadilha, Ana. Mais mentiras. Eu sorri, indicando a cadeira vazia. Senta-te, irmão. Bebe. Pela família. Ele hesitou, mas o vinho venceu, 3 copos, e a raiva dele derreteu em amargura. Vocês me esconderam como um cão vadio, cuspiu ele para os pais. E João? Ele morreu sem saber que tinha um irmão que eles preferiam. O ar no armazém ficou espesso, carregado de anos de silêncios, como um nevoeiro que engole o cabo de São Vicente. Eu ergui-me então, o momento chegando como uma onda inevitável. Chega de segredos, declarei, a voz e quando nas vigas altas. Hoje, pela memória de João, revelamos tudo. Tirei da pasta os documentos, as cartas originais, o diário de Isabel, os papéis da procuração que Manuel assinara cegamente, o golpe mestre, gravações que eu fizera em visitas, as confissões deles tecidas numa narrativa impiedosa. Liguei o altifalante portátil, e a voz de Isabel encheu o espaço. João era o dever. Rui o coração. O choque foi visceral. Isabel engasgou, o chá derramando na saia. Manuel ficou pálido como giz, as mãos agarrando a mesa. Rui rosnou, os punhos cerrados. Tu gravaste. Traidora, gritou ele para mim. Eu enfrentei-os, os olhos frios como o aço de uma navalha alentejana. Não. Vocês traíram primeiro. No funeral, ao erguerem Rui como troféu sobre o caixão de João. Eu vi o escândalo que causaram, o modo como o desonraram. E jurei vingar. Silêncio, quebrado só pelo gotejar distante de uma torneira mal fechada. Manuel falou primeiro, a voz um sussurro rouco: Ana. Porquê? Nós somos família. Família. A palavra era veneno na minha boca. Vocês fizeram de mim a intrusa. Preferiram o bastardo ao filho que criaram, ao homem que eu amava. Ele morreu sozinho na fábrica, sem saber do irmão que roubaria o legado. Lágrimas quentes traçaram caminhos nos meus rostos, reais, pela primeira vez em meses, pela dor crua que a vingança desenterrara. Isabel soluçou, caindo de joelhos entre os cacos de argila no chão. Perdão, Ana. Eu.
Amava o João. Mas Rui era o meu erro vivo, o que me fazia sentir jovem. Rui riu, um som amargo como azeitonas verdes. Erro. Eu sou o erro que vocês idolatraram em segredo. Ele virou-se para Manuel. E tu, pai? Pagavas a tia para me calar, enquanto fingias orgulho por João. Manuel cobriu o rosto, o corpo sacudindo com soluços profundos, o vinho derramado manchando a mesa como sangue de um sacrifício. Eu assistia, o coração dividido entre triunfo e náusea, porque ver humanos desmoronarem a ver espelhos da própria fragilidade. A herança é minha agora, continuei, impassível. Pela procuração que assinaste, Manuel. A fábrica honra João, não fantasmas. Ele assentiu, quebrado. Leva tudo. Eu só queria paz. Paz. A ironia era cortante como o vento de Iner no chiado. Eles partiram naquela noite, destroçados, Isabel apoiada em Manuel, Rui sozinho para o comboio, os olhos vazios prometendo o ódio eterno. Eu fiquei no armazém, tocando os tornos frios, sentindo o fantasma de João ao lado. Acabou, sussurrei para o vazio. Mas o eco respondeu, não ainda. Os meses seguintes foram o purgatório deles, e o meu renascimento. A fábrica floresceu sob a minha gestão, contratos novos com galerias em Porto, designs inspirados nas curvas do Tejo, mas eu vendia meses depois, doando o lucro para uma fundação de viúvas em Lisboa, em nome de João. Manuel sofreu um derrame em fevereiro, paralisado na cama de Sintra, murmurando arrependimentos para enfermeiras impassíveis. Isabel visitava-o diariamente, mas o brilho nos olhos dela morrera, substituído por um vazio que as preces não preenchiam. Rui voltou ao Porto, trabalhando como estivador no Douro, afogando culpas em vinho barato, casando-se com uma mulher que nunca soube da tragédia. Eu recebia cartas, súplicas de perdão de Isabel, confissões rabiscadas de Manuel via cuidador, silêncios furiosos de Rui. Ignorava-as, queimando-as na lareira do meu novo apartamento em Bairro Alto, assistindo as chamas dançarem como fados vingativos. O luto meu evoluiu, de raiva para a aceitação, caminhadas solitárias pelo aqueduto das águas livres, onde a água fluía eterna, lavando mágoas antigas. Mas a cicatriz permanecia, um lembrete de que a mente humana, quando encurralada, revela monstros. Eu datava novamente, timidamente, um arquiteto de Coimbra, gentil como o vinho da bairrada, mas sempre com cautela, sabendo que o amor é frágil como cerâmica não cozida. A primavera de 2026 desabrochou em Portugal com uma ferocidade suave, as flores de laranjeira enchendo Lisboa de um perfume doce que mascarava as podridões antigas, e o sol aquecendo as pedras de Alfama como um perdão relutante. Um ano após o funeral, eu estava transformada, não mais a viúva curvada, mas uma mulher forjada no fogo da traição, com a fábrica vendida e o legado de João Seguro em memórias e fundações que ajudavam outras Anas perdidas. A vingança consumara-se, deixando-os em ruínas psicológicas, Manuel confinado a uma cadeira de rodas em Sintra, murmurando incoerências sobre uvas podres, Isabel num convento perto de Tomar, buscando redenção em orações que ecoavam vazias, Rui, um fantasma no Porto, trocando mensagens esporádicas de ódio que eu deletava sem ler. Eles haviam mostrado quem preferiam no funeral, e eu mostrara-lhes o custo de preferências egoístas. Naquele dia de abril, caminhei pelo cemitério dos prazeres, o mesmo onde enterrara João, agora coberto de era nova e flores silvestres que brotavam teimosas da terra. O sol batia nas lápides, refletindo como no dia fatídico, mas o ar era leve, carregado do zumbido de abelhas em busca de néctar. Parei diante da sepultura dele, simples mas digna, granito português gravado com João Ribeiro, artesão do coração, e depositei um vaso que moldara eu mesma, azul como o céu sobre Évora, pintado com cenas de fado e mar. Está feito, amor, sussurrei, tocando a pedra fria. Eles pagaram com a alma. Um vulto surgiu então das alamedas, Isabel, magra como um cipreste, o hábito de freira contrastando com o jail familiar. Ela se aproximou devagar, os olhos, outrora afiados como navalhas, agora turvos como o Tejo em cheia. Ana, disse ela, a voz um fio fraco. Eu vim pedir perdão. Perdão. A palavra pairava no ar como fumaça de incenso, e eu senti o velho formigueiro de raiva subir, mas contido agora, domesticado pela distância. Sentei-me na relva ao lado da lápide, convidando-a com um gesto. Ela ajoelhou-se, as mãos torcendo o rosário. Eu errei. Rui era o meu pecado vivo, João o dever que ignorei. No funeral. Foi o pânico de te perder tudo. Eu ouvi, o sol aquecendo a minha pele, enquanto ela desfiava o novelo, as noites em que chorava por ambos os filhos, o medo de Manuel de ser julgado pela sociedade lisboeta, a preferência por Rui como fuga da rotina sufocante. Eu causei o escândalo para libertar-nos, confessou ela. Mas libertei o inferno. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado dela, molhando a terra de João, e pela primeira vez, eu vi não a vilã,
mas a mulher quebrada, humana, falível, como eu própria. Perdão não apaga cicatrizes, respondi eu, a voz firme mas sem veneno. Mas João odiava o ódio eterno. Vá, viva com isso. Ela assentiu, beijando a lápide antes de partir, uma figura curvada desaparecendo entre as árvores como um fantasma exorcizado. Eu fiquei ali, sentindo o peso levantar, não todo, mas o suficiente para respirar. Dias depois, uma carta de Rui chegou, pós-Market Porto, eu soube de tudo. Tu orquestraste. Odeio-te, mas... Entendo. João merecia melhor. Entender. Era o mais próximo de paz que teríamos. Manuel, via cuidador, mandava saudações débeis, pedindo fotos da fundação. Eu enviava, friamente, mantendo distância. Agora, aos 33 anos, eu vivia, gerindo a fundação em Lisboa, ajudando viúvas com workshops de cerâmica, mãos na argila curam mais que palavras, namorando o arquiteto que me fazia rir com anedotas de Coimbra. Nossas noites eram leves, caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol, beijos que não carregavam o peso de segredos. Mas o trauma ficava, desconfiança em sorrisos falsos, um olhar atento para preferências escondidas. Numa noite de verão, voltei ao mirador de Santa Catarina, onde João me pedira em casamento sob estrelas indiferentes. O vento salgado bagunçava o meu cabelo, e eu ergui uma taça imaginária. Pela vingança que me libertou, brindava eu ao vazio. Porque no fim, o drama da família não era só deles, era o espelho da humanidade portuguesa, orgulhosa, teimosa, rasgando-se por laços de sangue que sangram. E assim, em Lisboa eterna, com o fado e quando das ruas, eu seguia em frente, não esquecida, mas forjada. A preferência deles fora revelada na sepultura, a minha força, no renascimento.